capítulo 6 do livro do profeta Isaías, diz o texto: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Amados irmãos, nós ainda temos hoje mais um culto para nós encerrar essa série de ideias que estamos trazendo em cima do nosso tema do ano 2021, que é Todos por um pleno avivamento. Estamos falando de avivamento porque precisamos de avivamento, sentimos a necessidade de avivamento e estamos pontuando temas diferentes, mas que convergem para esta grande ideia, todos por um pleno avivamento. Quando estava pensando no texto sagrado, meus pensamentos voaram para o capítulo 6 de Isaías, quando vemos aqui 2 coisas que dá para nós ligarmos o nosso tema: o avivamento e as missões. Em primeiro lugar, o avivamento que veio sobre o profeta Isaías, depois de ele ter um grande encontro com Deus. Junto com ele veio o sentimento do arrependimento, da conversão a Deus, de um quebrantamento espiritual, e ele teve um encontro com Deus. Então, este mover de Deus na sua vida produziu um avivamento. Automaticamente, esse avivamento gerou um sentimento missionário na sua vida. O avivamento vem para mudar a nossa história, mudar a nossa vida, mudar o nosso comportamento e nos despertar para outros trabalhos. Isaías precisava de um encontro com Deus, porque precisava de uma mudança de vida, precisava mudar o seu comportamento, porque até então ele trazia algumas coisas que impediam o avivamento de Deus na sua vida. Mas depois do encontro ele se colocou à disposição, depois que ele foi queimado com a brasa viva, que o anjo tirou do altar e trouxe com a tenaz, presa no tenaz, e tocou nos seus lábios, ele sentiu a sua miséria, a sua situação, e disse: Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram a glória de Deus. E o serafim voou para ele, tocou nos seus lábios, e após ele receber o toque de Deus, ele ouviu a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Na hora,
ele se colocou à disposição e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Em seguida, a voz de Deus vem dizendo: vai, anuncia ao povo, e ele continua o seu grande ministério profético. Na verdade, esse capítulo está dividindo bem avivamento e missões. E é mais ou menos essa a ideia que nós queremos passar aos irmãos: avivamento e missões. O avivamento de Deus sempre vai acontecer na terra. Quando ele acontece numa nação, ele vai invadindo as cidades, os estados e toma conta da nação. Mas quando Deus é rejeitado, blasfemado, Jesus é rejeitado, é blasfemado, o Espírito Santo também, então esse avivamento se movimenta num outro lugar, onde o povo estiver dando atenção para Deus. E um povo com o coração arrependido, compungido e quebrantado, ele cedia ao avivamento da parte de Deus. Eu estava pensando nesta manhã, quando eu pregava para os nossos pastores, e eu citei aqui alguns locais que eu estive olhando onde passou o avivamento. Quando visitei a Ásia Menor, eu visitei a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Laodiceia, de Filadélfia, de Pérgamo, de Tiatira, todas as igrejas da Ásia Menor, onde foi o palco da evangelização, a sede das grandes pregações, especialmente de João, mas também do apóstolo São Paulo. Estive lá em Atenas, na cidade de Atenas, logo à frente, onde é Corinto, e Corinto foi onde Paulo implantou uma grande igreja. Enquanto Atenas tinha um povo obstinado de um coração duro, onde os filósofos gregos, estoicos e epicureus tinham as suas sedes em cima do Areópago, que discutiam a filosofia, e não abriram o coração para a pregação do Evangelho, Paulo vai 40 quilômetros à frente e começa a pregar na cidade de Corinto. E na cidade de Corinto ele ganha muitas almas, destrói a idolatria, desmonta os deuses gregos que governavam ali, dentre eles Zeus, e dentre eles também um outro que era o Deus da interpretação, que hoje, quando nós estudamos a hermenêutica, aprendemos a ideia do Deus Hermes, que era um mito da época, que era, hoje nós temos como lenda, mas aprendemos através daquela origem grega, a arte de interpretar as Escrituras, que era o Deus das interpretações, o Deus Hermes. Desse nome surgiu a palavra hermenêutica, arte da interpretação. Mas ali Paulo ganhou muitas almas e a igreja se criou, se multiplicou, os dons foram dados para aquela igreja, foi manifesta a glória de Deus muitas vezes ali. O texto da Santa Ceia, que nós lemos todos os cultos de Santa Ceia, no capítulo 11, versículo 22 em diante, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, está citando exatamente o que Paulo ensinou para a igreja de Corinto. Paulo escreveu uma carta para a igreja de Corinto, depois escreveu a sua segunda carta para a igreja de Corinto, e ensinou as doutrinas fundamentais para a igreja de Corinto, ensinou sobre os dons espirituais, sobre os ministérios, sobre a idolatria, sobre a carne sacrificada a ídolos, sobre tudo aquilo que a igreja precisava para ser uma igreja saudável. Só que qual a tristeza que nos vem ao coração é que as pregações de Paulo estão vivas, e estão escritas no texto sagrado, mas se você ir lá em Corinto, você não vai encontrar uma igreja lotada de gente. Você vai encontrar lá, numa cidadezinha que tem um nome semelhante, ali próximo, de um lado, uma pequena congregação, com um tempo durante todo esse tempo, a igreja não cresceu ali. Ela passou, os grandes pregadores, os homens responsáveis, os homens de orações que pagaram o preço, como Paulo, depois teve outros também, poderíamos estar aqui, Priscila e Áquila, e outros também, podemos citar aqui,
que passaram por ali, foram cheios do Espírito Santo, foram pregadores, seguraram a palavra contundente para que o povo mantivesse a sua vida em pleno arrependimento, humildade, adorando a Deus, e Deus estava com aquele povo. Mas o passar dos anos, o relaxamento da oração, a negligência no servir a Deus, a falta de oração, a falta de temor, a multiplicação dos pecados, se proliferou tudo que não era bom, e Corinto ficou mais na história. Não tem mais uma igreja lotada de gente. Daí você atravessa e vem para as ilhas, que a Grécia é um arquipélago, muitas ilhas. Daí tu vem para Éfeso, e tu vai ver as ruínas também, ruínas das grandes bibliotecas, ruínas dos grandes templos, ruínas disso e ruínas daquilo. Mas e a igreja? Onde está a igreja? Mas a carta de Paulo, quando escreveu aos irmãos de Éfeso, lá no Apocalipse tem uma carta exclusiva a cada uma igreja. Mas Paulo também escreveu epístolas universais, não só aquelas lá do apóstolo São João, do livro do Apocalipse. Lá foi João. Paulo escreveu livros aos Efésios, aos Coríntios, ele escreveu. Mas o João citou o que Deus mandou, as mensagens para aquelas igrejas. Daí tu chega em Éfeso, tu não vê nada. Onde está a igreja de Éfeso? Onde estão os adoradores? Passaram por ali. Eu fui lá na sepultura do apóstolo São João, lá estão as ruínas, lá está uma placa de mármore branco, com o nome dele escrito, lavrado na pedra. Mas os pregadores do avivamento, os pregadores que pregaram com contundência e explicaram a verdade para aquele povo de Éfeso, que eles se arrependeram, temeram ao Senhor e se dobraram para Deus, e veio aquele poderoso avivamento sobre a igreja e venceram toda a idolatria. Daí tu vai na cidade de Esmirna, tu vai na cidade de Tiatira, tu vai em Pérgamo, tu vai em todas elas, e cada uma delas a história é a mesma. Um cristianismo que nasceu ali, um cristianismo que avivou aquela região, e um povo que serviu a Deus e adorou com tanto temor, onde falaram em línguas estranhas e profetizaram. Mas quando morreram os conservadores da palavra, quando morreram os homens e as mulheres que tinham compromisso com Deus, as gerações que foram nascendo e se criando, foram gerações geladas espiritualmente, geração sem temor, e a palavra de Deus não retiniu mais aos ouvidos da congregação, e o mundanismo tomou conta, e o pecado proliferou, e as igrejas, não vou dizer que morreram, mas minguaram, e você vai achar algumas pequenas congregações. Você vai lá em Istambul, na antiga Constantinopla, vai em Roma, vai em toda parte, e vai visitar as igrejas. Fui lá em Londres, na igreja do John Wesley. Lá está uma pessoa que não fala de Deus para você, te recebe como um guia turista, e te vende alguns livretinhos, te mostra alguma coisa, te dá algumas explicações da história, mas a gente que vai lá sabe mais a história do herói da fé que passou por lá do que eles, que estuda a biografia, estuda os pais do avivamento. Eu cito de novo o livro Herói da Fé. Esses dias eu citei aqui, meu irmão comprou e mandou para mim a capa, a foto da capa. Ali está uma parte da biografia, de uma forma resumida, desses heróis, que o povo vinha para ouvir a palavra, e o povo temia a Deus. Mas onde está a igreja de John Wesley? Onde está o cristianismo na Inglaterra? Inglaterra evangelizou os Estados Unidos, e vieram para os Estados Unidos evangelizar, e na época da colonização e a evangelização, faltou comida, e os irmãos que vieram da Inglaterra acharam na Bíblia que Deus fez chover codornizes no deserto, e eles oraram, e não demorou muito para que viesse um bando de perus, e caíssem voando por ali, eles mataram a paulada e tiveram carne em abundância para cumprimento da palavra na vida deles. Hoje todo mundo sabe que aqueles perus são aves migratórias que de tempo em tempo passam por ali. Dependendo da época do ano, tu vai lá e vê essas aves voando por ali. Mas foi na oração dos irmãos naquele dia,
quando não tinham comida. Como está os Estados Unidos hoje? Nós vamos lá fazer convenções das nossas igrejas? Talvez os irmãos lá dos Estados Unidos estejam me assistindo agora. Nós temos pequenas congregações. Nós temos um grupo de homens e mulheres ali orando, chorando, falando línguas estranhas e lendo a Bíblia e pedindo: Deus, devolve o avivamento para a América. Irmãos que moraram ali sabem disso. São pequenas congregações. Igrejas com 80, 100 membros são grandes igrejas, com exceção das igrejas americanas, que tem algumas igrejas maiores, e outros locais onde passou um avivamento. Passou o avivamento e foi embora. E as pessoas não seguraram pela devoção diária, não seguraram a espiritualidade na sua vida. Daí nós viemos para o Brasil, onde o Brasil está sendo um celeiro de missionários, um celeiro de pregadores, onde a palavra de Deus está sendo respeitada, onde a palavra de Deus está sendo lida, onde o povo está olhando para Deus. Deus está olhando para o Brasil agora, nesse exato momento. Deus espera uma resposta do Brasil. Deus espera que nós diga alguma coisa para as nações do mundo. E esse avivamento está em nossas vidas. Ele está na minha vida, está na sua vida, porque o Espírito Santo veio sobre a América do Sul. Ele chegou aqui. Mas dá uma pensada como estão os nossos países ao redor do Brasil, esses países menores aqui, a situação política dessas nações, a situação econômica dessas nações, a situação espiritual dessas nações, as leis que regem esses países. E depois vamos pensar no nosso Brasil, a pressão contra a espiritualidade, a pressão contra a liberdade, a pressão contra tudo. Parece uma força contrária, trabalhando, contrariando a espiritualidade. E o poder de trevas é tão grande, que se nós não mantermos uma vida de constante vigilância e constante oração, nós se transformaremos em verdadeiros corpos mortos espirituais, múmias espirituais, não sei como eu poderia dizer isso. Experimenta ficar 3 dias sem orar a Deus, para ver se as trevas não tomam conta da vida, e a gente fica sem sentir mais nada. A gente vai para um culto, ouvir a palavra e não sente mais, porque a gente fica desligado do sagrado. Então é necessário que a igreja do Senhor no Brasil, começando por nós, a palavra de Deus seja pregada, a palavra de Deus seja vivida, a palavra de Deus seja temida, e nós possamos viver o nosso melhor para Deus. Glória a Deus. Nós poderíamos falar aqui de islamismo, poderíamos falar aqui de hinduísmo, poderíamos falar aqui do povo muçulmano, no seu contexto geral, e descrever aqui a origem, o funcionamento, os ensinamentos, e como é o projeto dessas religiões, que são respeitáveis, mas pensam diferente de nós. Se você pensar sobre isso, sou capaz até de fazer uma série de ensinamento aqui sobre essas seitas orientais, para vocês verem qual é o projeto para elas daqui 10 ou 15 anos. Qual é o projeto para esses movimentos? Em primeiro lugar, qual é o projeto para a explosão demográfica no Brasil, na nossa região, que todo mundo tem medo de ter filhos? Porque é difícil de cuidar, é difícil de sustentar, porque a nossa geração não está preocupada onde vai morar no dia de amanhã, não está preocupada com a aposentadoria. Você não vê alguém preocupado com a sua aposentadoria, um jovem, com seguro de vida, com a casa para morar. Todo mundo está preocupado com hoje, todo mundo está preocupado com agora, mas a velhice chega. Então a preocupação de não ter onde colocar o filho, não ter como criar um filho, faz com que a pessoa negligencie, e vai diminuindo a explosão demográfica, o crescimento populacional, e todos vão envelhecendo. Daí como vai ficar? Tem país no mundo que a geração envelheceu, e tem poucas crianças, pouca gente nova, estão buscando gente para trabalhar. Esses dias eu vi uma reportagem, deve fazer quase um ano, de uma cidade, parece que é na Alemanha, onde estão oferecendo casa para as pessoas morarem, aquelas ruas lindas, grama crescendo no meio da calçada, aquelas casas bonitas, onde funcionou ali restaurantes, onde funcionou lojas, movimento, não tem gente,
povo envelheceu, os filhos brigaram para outra parte, sumiram. Onde estão? Queridos, avivamento tem que começar dentro de nós. A igreja precisa continuar crescendo. Nós temos que agradecer a Deus pela nossa igreja, que só na nossa cidade tem milhares de pessoas, mas nesse estado, nesse Brasil, é milhões de pessoas. Satanás está assustado com isso, porque o Brasil é a resposta do avivamento para o mundo. O Brasil tem a resposta para o mundo, porque esse Brasil é de Deus. Nós estamos olhando para os céus, nós estamos rogando a Deus. A palavra de Deus é pregada, a palavra de Deus é respeitada, a palavra de Deus é temida, mas nós não podemos perder esse foco, nós não podemos perder essa vontade de clamar ao Senhor. E eu rogo ao Espírito Santo, e eu rogo a Deus, e eu perco o sono, e eu perco o sossego, e eu perco o sabor da comida, e eu perco a vontade de tudo o que é bom, porque está fervendo dentro de mim uma vontade, que um povo se dobre para Deus, que um povo se jogue aos pés da cruz, e nós vamos ver uma sociedade prostrada diante de Deus, onde não tem arma, onde não tem veneno, onde não tem assalto, nem roubo, nem banditismo, mas tem a glória do Senhor, a presença do Espírito Santo, numa cidade avivada, numa cidade abençoada, onde os policiais não precisam mais se preocupar com o banditismo, com a roubalheira, porque tem uma igreja que ora. Se hoje for feita uma revista coletiva aqui, você não achará uma arma de fogo na cintura de ninguém, a não ser que seja alguém que esteja em serviço e está esperando para ser chamado para algum trabalho aí, e tirou esse momento para ver o culto. Você não vai achar alguém armado aqui, você não vai achar alguém aqui com espírito mau aqui, para fazer o mal para ninguém, porque esse povo não faz mal para ninguém, esse povo quer a paz da nação, quer a paz da cidade, quer a paz do povo. Esse povo só faz o bem. Por que perseguir esse povo? Um povo que não mata, um povo que não assalta, um povo que não tem bandido. Pode no meio da multidão ter alguém, e até vestiram uma capa do cristianismo, mas se você for ver, não é, porque o crente, por mais fraco que seja, não tem coragem de assaltar uma pessoa. O crente, por mais fraco que seja, não usa uma faca para ferir alguém e nem uma arma de fogo para desferir um tiro em alguém. Não usa a mão para dar uma punhada em alguém, porque esse povo é um povo lavado no sangue do Cordeiro. Esse povo é um povo redimido, é um povo salvo. Que esta nação se acorde, que as autoridades se acordem e deixe essa igreja sem dificultar o seu caminho, sem dificultar a construção dos seus templos pelas leis, sem dificultar as coisas. Deixe esse povo andar para ajudar a educar a nação, para ter um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Que Deus abra os olhos das autoridades, que Deus use-nos na oração e na autoridade para nós bombardear o inferno, bombardear as trevas e conquistar o espaço da igreja para que Jesus possa implantar o seu reino na terra. Oh, meu Deus, aleluia. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Ferve dentro de mim. Ficaria falando a noite inteira. Todos os dias está fervendo, porque não vencemos dizer tudo que Deus coloca no coração e na alma, porque Deus quer o seu povo em pé na sua presença. Deus quer um povo destemido, que não negue o seu nome, que não se acovarde perante o mundo e o pecado, que não negue a sua palavra, que abra a mão do mundo, que abra a mão dos prazeres do mundo, que abra a mão de todas as conquistas do mundo, e que tudo que for precioso para esta vida fique em segundo lugar, e que Deus seja a prioridade, e que se cumpra a palavra de Deus em nossas vidas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o maior, é o primeiro, é o grande mandamento, que nele se resume toda a lei e os profetas. O Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas, porque durante toda a história da humanidade, nós tivemos um povo que obedeceu a Deus. Mas durante toda a história da humanidade, nós tivemos um povo que não obedeceu a Deus. Nós tivemos um povo que serviu a Deus e teve declínio espiritual. Nós tivemos um povo que prestou muita adoração a Deus, mas também teve seu declínio espiritual. Sempre tivemos isso. Quando Deus fez Adão e Eva, eles a princípio foram adoradores, mas depois eles declinaram, porque deram ouvidos para Satanás. Mas o avivamento começou na 4ª geração, depois que Caim mata Abel. Adão e Eva tiveram Sete, e Sete gerou Enos, e no capítulo de número 4, me parece que é 29 do livro de Gênesis, eu não lembro bem aqui, 25 ou 29, mas que é o 26, o versículo 26, diz que nasceu Enos, e então começou a ser invocado o nome do Senhor. Nasceu você, irmão, por uma pregação. Nasceu você, irmão, pela conversão. Nasceu você no templo do Senhor, nesse clima sagrado. Não vou dizer que nasceu no contexto biológico só, mas nasceu espiritualmente faz uma semana ou faz anos, e começou a ser invocado o nome do Senhor. Dentro de casa, louvado seja o nome do Senhor. Dentro do carro, louvado seja o nome do Senhor. Dentro da empresa que trabalha, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Desde o princípio foi assim. Esse avivamento começou, mas quando a igreja do Senhor está no temor, o avivamento vem. Quando a igreja do Senhor está em oração, o avivamento vem. Quando a igreja do Senhor está obedecendo a palavra, o avivamento vem. E quando o avivamento vem, ele produz alguma coisa. Ele produz evangelização, porque eu sirvo a Deus e eu quero passar Deus para o meu irmão. Quando o avivamento está na minha vida e ele veio, porque eu estou no temor do Senhor, então produz sentimento missionário. A igreja que estava em Antioquia, no capítulo 3 de Atos, jejuavam e oravam. E enquanto eles estavam nesse avivamento, o Espírito Santo veio e falou, e disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. E eles fizeram a primeira viagem missionária, porque o avivamento traz obra missionária, o avivamento traz evangelização. Diz que quando o fogo de Deus chegou em Jerusalém, e a perseguição desencadeou-se sobre os irmãos, os cristãos em Jerusalém, no finalzinho do capítulo 7 de Atos, que foi a morte de Estevão, e o início do capítulo 8 de Atos, enquanto todos perseguidos e expulsos de Jerusalém, com exceção dos apóstolos, Filipe foi para Samaria, e Filipe começou a pregar, e o avivamento entrou em Samaria. Enquanto a igreja era perseguida numa cidade, o evangelho crescia na outra cidade, e as pessoas eram curadas, os demônios eram expulsos, os paralíticos levantavam, os cegos viam, os coxos eram restaurados, os leprosos eram limpos, e todos eram libertos, e o evangelho ia crescendo. E daí já veio João, e já veio Pedro, e já resistiram Elimas, o encantador, e o Simão, que era o mágico, e continuaram trabalhando nesse grandioso avivamento. Quando nós olhamos para o contexto doutrinário judaico, nós vamos ver uma igreja diferente, uma igreja mais racional na época. A tendência que nós temos hoje é sermos mais racionais e sermos menos espirituais, mas temos que se esconder debaixo da graça e não apartar a nossa vida da simplicidade que está em Cristo Jesus, para nós sermos acessíveis ao Espírito Santo.
Quando você estuda a liderança judaica, você vai ver os rabinos, você vai ver os escribas, você vai ver os fariseus, vai ver os sacerdotes, vai ver os homens versados na lei. Os escribas escreviam, os copistas, mas depois passaram a ser intérpretes, porque os rabinos negligenciaram na interpretação, e assim foi. Eram todos homens dotados de grande conhecimento, mas a maioria deles não tinha espiritualidade. Se eles tivessem espiritualidade, não tinham crucificado Jesus. Mas quando você olha para o cristianismo, o Senhor Jesus escolheu Pedro. Pedro era pescador, Tiago, João eram pescadores. Escolheu Mateus, era coletor de impostos. Ele chamou Maria Madalena, que era uma mulher que era endemoniada, mas também era uma mulher que tinha umas fazendas lá e depois ajudou Paulo na sua andança missionária. Mas ele escolheu uma mulher samaritana, que era uma prostituta. Ele escolheu o endemoniado gadareno para ir pregar para a sua família. Ele escolheu vários. Escolheu Simão Cirineu, que veio do campo, era um agricultor. Ele escolheu muita gente, com exceção de Paulo, que o mais intelectual do Novo Testamento é o apóstolo São Paulo, que escreveu 3 epístolas. Depois dele temos o Lucas, que era médico. E depois deles temos o João, que também escreveu bastante, porque teve bastante experiência com Jesus. Escreveu o Evangelho, as 3 epístolas e o Apocalipse. Esses homens, mas o cristianismo, ele trabalhou por um outro prisma, na dependência do Espírito Santo, sempre ficava olhando para isso. E daí Paulo escreveu aqui, até convém nós ler, no capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o irmão vai ver aqui no capítulo 1, e me parece que é o versículo 26, quando nós vemos Deus escolhendo as coisas tão fraquinhas e frágeis para ser usada por Deus. Vamos ver o versículo 26, diz assim: vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que gloria, glorie-se no Senhor. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as coisas fracas desse mundo, as coisas loucas deste mundo. Qual dessas que nós temos? Será que nós somos uma coisa vil, uma coisa fraca ou uma coisa louca? Uma dessas nós somos. Ele escolheu esses homens e trouxe a revelação dos céus para as suas vidas. E eles se transformaram em instrumento de Deus. No capítulo 4 de Mateus, você vai encontrar Jesus dizendo para os pescadores: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Você imaginou? Ele preparou eles, ele ensinou eles. Irmãos, quem aprende com Jesus entende o lado espiritual, porque o lado externo da situação, ele traz uma visão externa, mas o lado interno traz uma visão dos céus, uma visão divina. Eu vi uma palavra aqui sábado, na introdução do culto, quando o irmão leu o provérbio 23, parece que foi 23:12, quando ele leu que com o coração, arrependido o coração, e ouvido ouvir a palavra. Deus me trouxe claro, o ouvido tem o contato externo e o coração com as coisas internas, as coisas sagradas. Nós precisamos de um avivamento na nossa vida, mas como vamos começar, pastor? Vamos começar dobrando os nossos joelhos. Mas eu oro, pastor, mas tu sabe quanto tempo você ora? Você orou 5 minutos, pensou que orou meia hora. Ore no bico do relógio, coloca o relógio para te saber quantos minutos você orou. Mas pastor, eu não tenho palavras para orar. Mas faça uma listagem dos teus familiares, os nomes deles. Precisa estar diante do Senhor, mas para isso, você precisa se preparar também para isso. Leia os salmos, leia a Bíblia, fortaleça a sua alma, seja cheio do Espírito Santo, porque Deus está nos chamando para um avivamento poderoso, glória a Deus. Queridos irmãos, eu achei alguns textos bíblicos,
e eu quero citar aqui só 3, porque são muitos. No primeiro texto bíblico, que é tão conhecido, que é o capítulo de número 28, e o versículo 18 por aí, do Evangelho de Mateus, nós vemos o primeiro segredo para o início do avivamento na nossa vida. Guarde esses 3 segredos, o capítulo 28 e o versículo 18 ao 20. Jesus falou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Me parece que esse versículo diz ali, é nesse lugar ali. A primeira coisa, que é a chave do avivamento, é buscar o poder de Deus, porque sem poder nós somos fracos, somos covardes, somos vis, somos irresistíveis, somos, como é que podemos dizer, frágeis, somos frágeis. Então nós precisamos do poder de Deus, o poder e a autoridade para te resistir o mal, resistir o pecado, resistir os demônios, para você determinar as coisas pelo poder de Deus. Mas pastor, eu não consigo, mas faça em nome de Jesus. Em nome de Jesus você vai vencer, vai no nome dEle, vai orar em nome de Jesus, vai estudar a Bíblia em nome de Jesus, vai trabalhar em nome de Jesus, vai viajar em nome de Jesus, vai fazer tudo em nome de Jesus, um negócio, uma viagem, vai em nome de Jesus, que Ele vai na tua frente, abrindo o caminho, derrubando as muralhas, Ele vai abrindo as portas, Ele vai com poder e autoridade, e ninguém te segura. Primeira chave do avivamento é o poder, capítulo de número 28, verso 18 ao 20 de Mateus. Jesus falou essas palavras, depois Ele disse: vou e faça um discípulo. E eles foram por todas as partes, pregando e evangelizando, e a Bíblia diz: e cooperando com eles o Senhor, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu, Ele vai. E eles iam, eles sentiam que o Senhor ia cooperando com eles. Você vai sentir o Senhor cooperando contigo, você vai sentir a ajuda do Senhor, você vai sentir Ele na tua mão quando estiver trabalhando, você vai sentir Ele nas tuas pernas quando estiver caminhando, você vai sentir Ele na tua mente quando estiver raciocinando, pensando as coisas, vai sentir dentro de você a coragem, a determinação, a autoridade de Deus. A irmã veio falar comigo e quase caía, e ela batia os queixos assim, tremia e batia assim, e o Espírito Santo me deu entendimento. Ela quase caía, e sabe o que a irmã está sentindo? Uma covardia, uma frieza, uma moleza, um temor muito grande. Isso se chama poder de trevas, para te acovardar, para você se sentir nada, para você se sentir desprezado, para você se sentir complexado. Mas em nome de Jesus, saia dessa vida todo o poder de trevas, e entre a graça, a alegria do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, para a pessoa se sentir bem, animado. Eu orei por aquela vida, Deus abençoa a sua serva, glória a Deus. A segunda chave do avivamento está em Marcos, no capítulo 16, versículo 15 ao 18. Você vai ver ali como são simples esses textos, mas são tão profundos para as nossas vidas. Irmãos, o Espírito Santo está presente aqui. Glória a Deus. Segunda chave do avivamento é os sinais. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e nos escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera não fará dano nenhum, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Glória a Jesus. Xalabaxu calamandorebalachandaraia. Comece a receber aí alguma coisa de Deus. Estava lembrando aqui, evangelista Moeda, da adoração.
aquele salmo maravilhoso, 27:3, né? 27:4. Glória a Deus. O foco é a adoração. Mas o segundo ponto é o ambiente, é estar na casa do Senhor. O quarto ponto é a perseverança. O terceiro e o quarto é ver os resultados. Existe um mistério do Espírito Santo se revelando na sua vida, para que você tenha um grande encontro com o Senhor, e a palavra entre na sua vida, e fique cravada. Eu estava discipulando um juiz de direito, na cidade de Blumenau, há uns 22 anos atrás. Quando cheguei na casa dele, ele estava sentado no tapete, com estofados lindos, poltronas, sentado no tapete, com o rosto em cima dos joelhos. Ele disse: eu aceitei a Jesus no culto, pastor. Eu queria que você orasse por mim e falasse alguma coisa. E eu abri a Sagrada Escritura e comecei a mostrar para ele. E ele disse: eu fiz magistratura, eu fiz tantos cursos, eu estudei tanto para passar nesses concursos, mas eu nunca ouvi o que você está dizendo para mim. De onde vem esse negócio? Eu disse: profundidade da sabedoria. Excelso Senhor, Espírito Santo, que traz a mente de Cristo para as nossas mentes, para levar o conhecimento dos céus para as vidas, para serem edificadas, para serem libertas, para serem tocadas pelo poder do Senhor. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Esses sinais seguirão aos que crerem. Eu li algumas coisas hoje. Estava lendo que no ano 1906, lá na Rua Azusa, estava William Seymour participando de um culto para ser batizado no Espírito Santo, porque ele não tinha começado a pastorear a congregação. E uma moça começou a falar em línguas estranhas. E ela saltou e ergueu os braços e começou a falar em línguas estranhas e foi batizada no Espírito Santo. E ela correu no piano da igreja, da congregação, e tocou com perfeição. E correu e pegou o púlpito e começou a cantar. E depois eles foram ver, a moça nunca tinha sentado na frente de um piano. A moça nunca tinha cantado um hino. E ela foi tomada por uma glória de Deus tão grande. E naquela noite, o pai do avivamento nasceu, William Seymour. Claro que existia, sempre teve avivamento, mas esse movimento, depois ele foi o discipulador do Daniel Berg e Gunnar Wing, que vieram para o Brasil, nasceu naquele culto. Nós temos aqui em Joinville uma moça, agora é casada, trabalha num bairro e atende uma congregação para nós. Ela não sabia nada de Libras. E num culto poderoso e abençoado, ela foi tomada pelo Espírito Santo e caiu. E começou a interpretar Libra no chão, deitada. E ela levantou e saltou e correu na frente do grupo. E interpretou todos os hinos que foram cantados aquela noite. E ela nunca mais esqueceu Libra. Ela entende e domina a área. Qualquer dia eu vou pedir para ela dar testemunho aqui. Deus está visitando a sua igreja. E esse avivamento vai produzir alguma coisa. Eu estou crendo, irmão, que as tuas palavras serão como fogo. E as pessoas que te escutam serão como lenha, para arder na graça de Deus.
para arder na glória de Deus. Você vai falar com as pessoas, vai brotar lágrima dos olhos deles, e eles vão dizer: o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? E você vai glorificar a Deus, porque nas tuas palavras há algo diferente. É o compromisso com Deus, é o avivamento do Espírito Santo, é a graça de Deus que entrou na sua vida, e você transmite para as pessoas, para serem cheias do Espírito Santo. Xalabashurika. Fale em línguas estranhas nesta noite. Seja renovado no Espírito Santo nesta noite. O Espírito Santo está falando comigo aqui. Ele vai começar a trabalhar para te ajudar. Alguém está dizendo aqui: Senhor, eu não estou tendo mais força, Senhor. Tenho lutado, mas não tenho mais forças. Mas a partir desse momento, Deus visitará a sua vida e vai tocar no teu corpo para multiplicar a resistência física. E você sentirá tanta força, vontade de caminhar, vontade de andar, vontade de correr, vontade de ir. Vai dormir menos, não vai sentir canseira, porque o renovo de Deus está vindo na tua vida, para você ser um crente avivado, cheio do Espírito. Você vai colocar a mão na cabeça de um doente, ele vai ser curado. Você vai fazer qualquer coisa e Deus vai aprovar, porque Ele decidiu fazer uma obra e usar você nas suas mãos. Quando eu vi o apóstolo São Paulo pegando aquele Lucas para andar com ele, o que Paulo quer com Lucas? Depois tu vai ver Lucas escrevendo ali os milagres de Jesus. Eu disse: meu Deus, como Lucas escreve uma coisa desta? Um cientista, como Lucas acredita nisso? Como ele escreve a ressurreição de Lázaro 4 dias depois que tinha morrido? Ali foi João que escreveu, mas outros milagres que ele escreveu. Lucas escreveu a purificação dos leprosos. Ele cuidou do apóstolo São Paulo. Você vai dizer: Jesus te cura. Você vai orar e os olhos vão se abrir. Você vai orar e a pele vai ficar como a outra. Você vai orar e a pessoa vai confessar os seus pecados. Não se apavore quando alguém chegar e contar os seus pecados para você, que não contaria para um advogado, só se fosse de defesa e de muita confiança. Não contaria para juiz, não contaria para ninguém, e não contaria, e nem para o pastor não quer contar, de medo de ser declinado seu nome. Claro que nós temos um código de ética, como todos os profissionais têm, ainda mais os pastores. Mas vai chegar e vai contar para você, não vai nem pedir segredo, porque vai ter certeza que está falando com um servo de Deus, com uma serva de Deus. Você vai declarar perdão, vai declarar purificação pelo sangue do Cordeiro, porque a tua vida vai se transformar num avivamento espiritual muito grande. E eu cito o terceiro texto, as 3 chaves do avivamento: poder, sinais, e o outro está em Lucas capítulo 24, e o versículo de número 47 ao 49, que é exatamente testificar da promessa. Vocês vão testificar, mas ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunhas. Daí entra Atos 1 e 8. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. A terceira chave do avivamento é testificar de Jesus.
falar de Jesus. Você precisa falar de Jesus. Eu mudei para um outro prédio que estamos arrumando ali os banheiros do nosso. Começou o vazamento ali no banheiro do vizinho embaixo, o problema estava no nosso. Mas não tem um dos porteiros do condomínio que já não é meu amigo, já não ouviu falar de Jesus. Zeladores são poucos, porque eu preciso falar com a pessoa e dizer alguma coisa. E eu vi um velhinho saindo de bicicleta e disse: pare, como é o seu nome? O senhor trabalha aqui? Trabalho. O senhor conhece o Evangelho? Conheço. Sou crente. Onde que o senhor serve a Deus? Sirvo a Deus na Assembleia de Deus, lá perto de Mar Garcia, numa das congregações lá. Meu obreiro lá é fulano, e o meu pastor, presidente, é o pastor Sérgio Melfior. Ele disse: se o senhor conhece esse homem que está falando com o senhor? Ele disse: não conheço. Ele disse: dá um abraço aqui. Ele de máscara, eu também. Cheguei no velhinho assim, abracei o velhinho. Senti o Espírito Santo na vida dele. Lá no porão do prédio, lá no estacionamento. Todo dia, altas horas da noite. Às vezes eu estou orando, alguma coisa, lendo. Eu recebo uma mensagem, vou ver, é uma oração gravada. Aquele velhinho está orando por mim. Irmão, Deus está contigo, querido. Ele está revelando coisas grandes aqui. As pessoas que moram perto de você já viram isso, já sabem que tu é um homem de Deus, já sabem que você é uma serva de Deus. Não tem etiqueta, irmão. Deixa tudo aquilo que é orgulho, exaltação, tudo aquilo que é etiqueta humana. Seja simples, que as pessoas se aproximam mais fácil. Seja acessível. Deixa as armas do protocolo. Deixa de um lado. Deus quer fazer uma igreja diferente, uma igreja que ganha almas. Não estou falando de desleixo, não estou falando disso. Estou falando da comunicação. Estou falando do crente avivado, que é acessível, que é profeta de Deus, que vai começar a ganhar almas hoje. E daqui a poucos dias você vai ver gente aqui na igreja, que foi teu amigo, tua amiga em algum lugar e veio procurar você aqui. Feche seus olhos, quero orar por ti sentado mesmo. Glória a Deus, tem muita coisa para falar aqui, mas não vou continuar porque, amado Deus, eu quero te agradecer nesse momento, porque a presença do teu divino Espírito Santo é tão real nesta noite. E aqui, Senhor, estamos agora pensando no avivamento, pensando nas chaves do avivamento. Lembrei-me, Senhor, de William Carey, que saiu da Inglaterra e incendiou a Índia com a pregação da tua palavra. Lembrei-me, Senhor, de Moody, que saiu da Inglaterra e foi para a China, incendiou a China com a tua palavra. Outros irmãos saíram da China e incendiaram a África. Lembro-me, Senhor, dos grandes reformadores, como citamos aqui, Senhor, Wesley, Seymour e tantos outros, Daniel Berg, Gunnar Wingren, Paulo, João, e as regiões, Senhor, onde tive o privilégio de conhecer e o teu nome foi pregado, grandes avivamentos surgiram. Agora, Senhor, estamos no ano 2021, esse avivamento que nasceu em 1906 no nosso Brasil, logo após ter brotado na América, Los Angeles, lá na Califórnia. Agora, Senhor, continua aceso em nossos corações como foi naquele dia.
rogo a Ti em favor desta amada igreja, que o Senhor visite cada membro e cada congregado, e que envolva todas as faixas etárias, desde a criança até o mais idoso, nos 4 cantos da nossa cidade, de norte a sul, de leste a oeste. E venha nos tomar nas Tuas mãos com um poderoso avivamento, e nos leve ao pé da cruz com um coração quebrantado, com uma vida arrependida, humilde, para que possamos sentir a graça do Senhor na nossa alma e sermos cheios do Teu Espírito Santo e insistirmos nesse avivamento para falarmos em línguas estranhas e vermos outros irmãos sendo batizados do Espírito Santo e vermos os dons espirituais se manifestando na Tua igreja e brotando grandes projetos de evangelismo, projetos missionários, projetos de discipulado e as grandes campanhas de orações, que venha produzir em nossas vidas o desejo ardente de ouvirmos a Tua palavra, de entendermos a Tua palavra, estudarmos a Tua palavra e praticarmos a Tua palavra, que venha brotar em nossos corações, através desse avivamento, o desejo de estarmos diante de Ti no templo do Senhor, adorando a Ti nos cultos de adoração. Que estar na igreja não seja um peso para nós, mas seja um prazer, um privilégio. Cantar hinos de louvor ao Teu nome não seja maçante para nós. Que a oração não seja um castigo e nem um peso para ninguém, mas seja um hábito diário, uma chamada incandescente do Teu Espírito Santo para nos tornarmos homens e mulheres de oração. Usa-me, Senhor, usa a igreja, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, usa-me como ponte sobre as águas, usa-me, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Usa a Tua igreja, Senhor, que todos nós sejamos vivos espirituais e cada um de nós possamos fazer a nossa parte e vermos as almas se convertendo, homens e mulheres desta geração se dobrando aos Teus pés, arrependido e convertido, liberto dos seus vícios e perdoado dos seus pecados, liberto das algemas do pecado, liberto das correntes que aprisionam e escravizam, liberto das cordas infernais, e possamos ver, Senhor, por esse avivamento, as famílias abençoadas, o amor nos lares, os pais e os filhos se amando, os casais se amando, se respeitando, e que as armas sejam trocadas por Bíblia Sagrada, que as bebidas alcoólicas sejam trocadas por Bíblia Sagrada, e que a frequência, a jogatina e as casas noturnas sejam trocadas pelos cultos de adoração, que as discussões agressivas sejam trocadas pela pregação do Evangelho do amor, do Evangelho da graça, as boas novas de salvação, que o caminho da perdição seja trocado pelo caminho da fé, que seja trocado o nome feio que é pronunciado nas casas, pelo nome do Senhor Jesus para ser adorado. Que as reuniões que eu mais tenha prazer sejam as reuniões da igreja de oração, onde um povo desarmado,
humanamente falando, mas com as armas espirituais, cheio do Teu Espírito Santo, possa estar ali, Senhor, te adorando e te louvando, e bendizendo o Teu santo e precioso nome. Que os grandes músicos venham cantar hinos de louvor ao Teu nome, para arrebatar multidões para a conversão do Evangelho. Que os grandes oradores venham usar as suas grandes orações, seus grandes sermões, as suas grandes prédicas, para arrebatar multidões, para se prostrar diante de Ti. Deus, que todo mal seja trocado pelo bem, e que a Tua igreja seja tomada pela Tua unção, para pôr as mãos nos enfermos e serem curados, para pregar a Tua palavra e ver as conversões acontecerem, para convidar os fracassados e desviados e eles se reconciliarem, e as pessoas terem prazer de estar no templo de adoração,